Capítulo 2. Bitcoin, o que é e como funciona. Primeiro, o que é Bitcoin? Bitcoin é uma moeda digital peer-to-peer, par a par ou simplesmente de ponto a ponto, de código aberto que não depende de uma autoridade central. Entre muitas coisas, o que faz o Bitcoin ser único é o fato dele ser o primeiro sistema de pagamento global totalmente descentralizado. Ainda que à primeira vista possa parecer complicado, os conceitos fundamentais não são difíceis de compreender. Visão geral. Até a invenção do Bitcoin em 2008 pelo programador não identificado conhecido apenas pelo nome Satoshi Nakamoto, transações online sempre requereram um terceiro intermediário de confiança. Por exemplo, se Maria quisesse enviar 100 unidades de alguma moeda a João por meio da internet, ela teria que depender de serviços de terceiros como PayPal ou Mastercard. Intermediários como PayPal mantêm um registro dos saldos em conta dos clientes. Quando Maria envia 100 unidades ao João, o PayPal debita a quantia de sua conta, creditando-a na de João. Sem tais intermediários, um dinheiro digital poderia ser gasto 2 vezes. Imagine que não haja intermediários com registros históricos e que o dinheiro digital seja simplesmente um arquivo de computador, da mesma forma que documentos digitais são arquivos de computador. Maria poderia enviar ao João 100 unidades, simplesmente anexando o arquivo de dinheiro em uma mensagem. Mas, assim como ocorre com um e-mail, enviar um arquivo como anexo não o remove do computador originador da mensagem eletrônica. Maria reteria a cópia do arquivo após tê-lo enviado anexado à mensagem. Dessa forma, ela poderia facilmente enviar as mesmas 100 unidades ao Marcos. Em ciência da computação, isso é conhecido como problema do gasto duplo, e até o advento do Bitcoin, essa questão só poderia ser solucionada por meio de um terceiro de confiança que empregasse um registro histórico de transações. A invenção do Bitcoin é revolucionária porque, pela primeira vez, o problema do gasto duplo pode ser resolvido sem a necessidade de um terceiro. Bitcoin o faz distribuindo o imprescindível registro histórico a todos os usuários do sistema via uma rede peer-to-peer. Todas as transações que ocorrem na economia Bitcoin são registradas em uma espécie de livro-razão público e distribuído chamado de blockchain, entre parênteses, corrente de blocos ou simplesmente um registro público de transações, o que nada mais é do que um grande banco de dados público contendo o histórico de todas as transações realizadas. Novas transações são verificadas contra o blockchain de modo a assegurar que os mesmos bitcoins não tenham sido previamente gastos, eliminando assim o problema do gasto duplo. A rede global, peer-to-peer, composta de milhares de usuários, torna-se o próprio intermediário. Maria e João podem transacionar sem o PayPal. É importante notar que as transações na rede Bitcoin não são denominadas em dólares, euros ou reais, como são no PayPal ou Mastercard. Em vez disso, são denominadas em bitcoins. Isso torna o sistema Bitcoin não apenas uma rede de pagamentos descentralizada, mas também uma moeda virtual. O valor da moeda não deriva do ouro ou de algum decreto governamental, mas do valor que as pessoas lhe atribuem. O valor em reais de um Bitcoin é determinado em um mercado aberto, da mesma forma que são estabelecidas as taxas de câmbio entre diferentes moedas mundiais. Como funciona? Até aqui discutimos o que é o Bitcoin, uma rede de pagamento peer-to-peer e uma moeda virtual que opera essencialmente como dinheiro online. Vejamos agora como é seu funcionamento. As transações são verificadas e o gasto duplo é prevenido por meio de um uso inteligente da criptografia de chave pública. Tal mecanismo exige que a cada usuário sejam atribuídas 2 chaves, uma privada, que é mantida em segredo, como uma senha, e a outra pública, que pode ser compartilhada com todos. Quando a Maria decide transferir bitcoins ao João, ela cria uma mensagem chamada de transação, que contém a chave pública do João, assinando com sua chave privada. Olhando a chave pública da Maria, qualquer um pode verificar que a transação foi de fato assinada com sua chave privada, sendo assim uma troca autêntica e que João é o novo proprietário dos fundos.
A transação é registrada, carimbada com data e hora e exposta em um bloco do blockchain, entre parênteses, o grande banco de dados ou livro-razão da rede Bitcoin, fecha parênteses. A criptografia de chave pública garante que todos os computadores na rede tenham um registro constantemente atualizado e verificado de todas as transações dentro da rede Bitcoin, o que impede o gasto duplo e qualquer tipo de fraude. Mas o que significa dizermos que a rede verifica as transações e as reconcilia com o registro público? E como exatamente são criados e introduzidos novos bitcoins na oferta monetária? Como vimos, porque o Bitcoin é uma rede peer-to-peer, não há uma autoridade central encarregada nem de criar unidades monetárias, nem de verificar as transações. Essa rede depende dos usuários que provêm a força computacional para realizar os registros e as reconciliações das transações. Esses usuários são chamados de mineradores, porque são recompensados pelo seu trabalho com bitcoins recém-criados. Bitcoins são criados ou minerados à medida que milhares de computadores dispersos resolvem problemas matemáticos complexos que verificam as transações no blockchain. Como um analista afirmou, abre citação, a real mineração de bitcoins é puramente um processo matemático. Uma analogia útil é a procura de números primos. Entre parênteses, Erastótenes, na Grécia Antiga, produziu o primeiro algoritmo para encontrá-los, fecha parênteses, mas, à medida que eles eram encontrados, ficava mais difícil encontrar os maiores. Hoje em dia, pesquisadores usam computadores avançados de alto desempenho para encontrá-los e suas façanhas são observadas pela comunidade de matemática. Entre parênteses, por exemplo, a Universidade do Tennessee mantém uma lista dos 5.000 maiores, fecha parênteses. No caso do Bitcoin, a busca não é, na verdade, por números primos, mas por encontrar a sequência de dados, entre parênteses, chamada de bloco, que produz certo padrão quando o algoritmo hash do Bitcoin é aplicado aos dados. Quando uma combinação ocorre, o minerador obtém um prêmio de Bitcoins, entre parênteses, e também uma taxa de serviço em Bitcoins, no caso de o mesmo bloco ter sido usado para verificar uma transação, fecha parênteses. O tamanho do prêmio é reduzido ao passo que bitcoins são minerados. A dificuldade da busca também aumenta, fazendo com que seja computacionalmente mais difícil encontrar uma combinação. Esses dois efeitos combinados acabam por reduzir ao longo do tempo a taxa com que bitcoins são produzidos, imitando a taxa de produção de uma commodity como o ouro. Em um momento futuro, novos bitcoins não serão produzidos e o único incentivo aos mineradores serão as taxas de serviços pela verificação de transações. Fecha citação. O protocolo, portanto, foi projetado de tal forma que cada minerador contribui com a força de processamento de seu computador, visando a sustentação da infraestrutura necessária para manter e autenticar a rede da moeda digital. Mineradores são premiados com bitcoins recém-criados por contribuir com força de processamento para manter a rede e por verificar as transações no blockchain. E à medida que mais capacidade computacional é dedicada à mineração, o protocolo incrementa a dificuldade do problema matemático, assegurando que bitcoins sejam sempre minerados a uma taxa previsível e limitada. Esse processo de mineração de bitcoins não continuará indefinidamente. O Bitcoin foi projetado de modo a reproduzir a extração de ouro ou outro metal precioso da Terra. Somente um número limitado e previamente conhecido de bitcoins poderá ser minerado. A quantidade arbitrária escolhida como limite foi de 21 milhões de bitcoins. Estima-se que os mineradores colherão o último satoshi, ou 0,00000001 de um Bitcoin, no ano de 2140. Se a potência de mineração total escalar a um nível bastante elevado, a dificuldade de minerar bitcoins aumentará tanto que encontrar o último satoshi será uma empreitada digital consideravelmente desafiadora. Uma vez que o último satoshi tenha sido minerado, os mineradores que direcionarem sua potência de processamento ao ato de verificação das transações serão recompensados com taxas de serviços em vez de novos bitcoins minerados. Isso garante que os mineradores ainda tenham um incentivo de manter a rede operando após a extração do último Bitcoin. O uso de pseudônimo.
Muita atenção midiática é dada ao suposto anonimato que a moeda digital permite aos seus usuários. Essa ideia, no entanto, deriva de um errôneo entendimento do Bitcoin, porque as transações online até hoje necessitaram de um terceiro intermediário. Elas não foram anônimas. O PayPal, por exemplo, tem um registro de todas as vezes em que a Maria enviou dinheiro ao João. E, porque as contas no PayPal da Maria e do João são amarradas às suas contas bancárias, suas identidades são provavelmente sabidas. Em contraste, se a Maria entrega ao João R$100 em dinheiro, não há intermediário nem registro da transação. E se a Maria e o João não conhecem um ao outro, podemos dizer que a transação é completamente anônima. O Bitcoin encaixa-se em algum ponto entre esses dois extremos. Por um lado, Bitcoins são como dinheiro vivo, no sentido de que, quando a Maria envia Bitcoins ao João, ela não mais os possui, e ele sim, e não há nenhum terceiro intermediário entre eles que conhece suas respectivas identidades. Por outro lado, e diferentemente do dinheiro vivo, o fato de que a transação ocorreu entre duas chaves públicas em tal dia e hora com certa quantidade além de outras informações é registrado no blockchain. Em realidade, qualquer e toda transação já efetuada na história da economia Bitcoin pode ser vista no blockchain. Enquanto as chaves públicas de todas as transações, entre parênteses, também conhecidas como endereços Bitcoin, são registradas no blockchain, tais chaves não são vinculadas à identidade de ninguém. Porém, se a identidade de uma pessoa estivesse associada a uma chave pública, poderíamos vasculhar as transações no blockchain e facilmente ver todas as transações associadas a essa chave. Dessa forma, ainda que Bitcoin seja bastante semelhante ao dinheiro vivo, em que as partes podem transacionar sem revelar suas identidades a um terceiro ou entre si, pois todas as transações de um endereço Bitcoin qualquer podem ser rastreadas. Nesse sentido, Bitcoin não garante o anonimato, mas permite o uso de pseudônimo. Vincular uma identidade do mundo real ao endereço Bitcoin não é tão difícil quanto se possa imaginar. Para começar, a identidade de uma pessoa, entre parênteses, ou pelo menos informação de identificação, como endereço IP, é frequentemente registrada quando alguém realiza uma transação de Bitcoin em uma página web ou troca dólares por Bitcoins em uma casa de câmbio de Bitcoins. Para aumentar as chances de manter o pseudônimo, seria necessário empregar softwares de anonimato como Tor e ter o cuidado de nunca transacionar com o endereço Bitcoin no qual poderia ser rastreada a identidade do usuário. Por fim, é também possível colher identidade simplesmente olhando o blockchain. Um estudo descobriu que técnicas de agrupamento baseadas em comportamento poderiam revelar as identidades de 40% dos usuários de Bitcoin em um experimento simulado. Uma pesquisa mais antiga das propriedades estatísticas do gráfico de transações de Bitcoin mostrou como uma análise passiva da rede com as ferramentas apropriadas pode revelar a atividade financeira e as identidades de usuários de Bitcoin. Já uma análise recente das propriedades estatísticas do gráfico de transações de Bitcoins colheu resultados similares ao de um banco de dados mais abrangente. Uma outra análise do gráfico de transações de Bitcoins reiterou que observadores usando fusão de entidade podem notar padrões estruturais no comportamento do usuário, enfatizando que esse é um dos desafios mais importantes ao anonimato do Bitcoin. Apesar disso, usuários de Bitcoin desfrutam de um nível muito maior de privacidade do que usuários de serviços tradicionais de transferência digital, os quais precisam fornecer informação pessoal detalhada a terceiros intermediários que facilitam a troca financeira. Ainda que Bitcoin seja frequentemente referido como uma moeda anônima, em realidade, é bastante difícil permanecer anônimo na rede Bitcoin. Pseudônimos ligados a transações protocoladas no registro público podem ser identificadas anos após a realização de uma troca. Uma vez que intermediários de Bitcoin estejam completamente em dia com as regulações requeridas a intermediários financeiros tradicionais, o anonimato será ainda menos garantido, porque dos intermediários de Bitcoin será exigido coletar dados pessoais de seus clientes. 2. Benefícios do Bitcoin. A primeira pergunta que muitas pessoas fazem quando aprendem sobre Bitcoin é: por que eu usaria Bitcoins quando posso usar reais, entre parênteses, ou dólares?
Bitcoin ainda é uma moeda nova e flutuante que não é aceita por muitos comerciantes, tornando seus usos quase experimentais. Para entender melhor o Bitcoin, ajuda se pensarmos que ele não é necessariamente um substituto às moedas tradicionais, mas sim um novo sistema de pagamentos, menores custos de transação. Porque não há um terceiro intermediário, as transações de Bitcoin são substancialmente mais baratas e rápidas do que as feitas por redes de pagamentos tradicionais. E, porque as transações são mais baratas, o Bitcoin faz com que micropagamentos e suas inovações sejam possíveis. Adicionalmente, o Bitcoin é uma grande promessa de uma forma de reduzir os custos de transação. O Bitcoin é uma grande promessa de uma forma de reduzir os custos de transações aos pequenos comerciantes e remessas de dinheiro globais, aliviar a pobreza global pelo facilitado acesso ao capital, proteger indivíduos contra controles de capitais e censura, garantir privacidade financeira a grupos oprimidos e estimular a inovação, entre parênteses, dentro e acima do protocolo Bitcoin. Por outro lado, a natureza descentralizada do Bitcoin também apresenta oportunidades ao crime. O desafio, então, é desenvolver processos que reduzem as oportunidades para a criminalidade enquanto mantém-se os benefícios que Bitcoin oferece. Em primeiro lugar, Bitcoin é atrativo a pequenas empresas de margens apertadas que procuram formas de reduzir seus custos de transação na condução de seus negócios. Cartões de crédito expandiram de forma considerável a facilidade de transacionar, mas seu uso vem acompanhado de pesados custos aos comerciantes. Negócios que desejam oferecer aos seus clientes a opção de pagamento com cartões de crédito precisam primeiro contratar uma conta com as empresas de cartões. Dependendo dos termos de acordo com cada empresa, os comerciantes têm de pagar uma variedade de taxas de autorização, taxas de transação, taxas de extrato e etc. Essas taxas rapidamente se acumulam e aumentam significativamente o custo dos negócios. Entretanto, se um comerciante rejeita aceitar pagamentos com cartões de crédito, pode perder um número considerável de suas vendas a clientes que preferem o uso de tal comodidade. Como o Bitcoin facilita transações diretas sem um terceiro, ele remove cobranças custosas que acompanham as transações com cartões de crédito. O Founders Fund, um fundo de venture capital encabeçado por Peter Thiel, do PayPal e Facebook, recentemente investiu $3 milhões na companhia de processamentos de pagamentos BitPay, por causa da habilidade do serviço em reduzir os custos no comércio online internacional. De fato, pequenos negócios já começaram a aceitar bitcoins como uma forma de evitar os custos de operar com empresas de cartões de crédito. Outros adotaram a moeda pela sua velocidade e eficiência em facilitar as transações. O Bitcoin provavelmente continuará a reduzir os custos de transações das empresas que o aceitam à medida que mais e mais pessoas o adotem. Aceitar pagamentos com cartões de crédito também sujeita as empresas ao risco de fraude de estorno de pagamentos, entre parênteses, chargeback fraud. Há muito que comerciantes têm sido infestados por estornos fraudulentos ou reversões de pagamentos iniciadas por clientes, baseados no falso pretexto de que o produto não foi entregue. Comerciantes, portanto, podem perder o pagamento pelo item vendido, além do próprio item, e ainda terão de pagar uma taxa pelo estorno. Como um sistema de pagamentos não reversível, o Bitcoin elimina a fraude amigável acarretada pelo mau uso de estornos de consumidores aos pequenos negócios. Isso pode ser fundamental. Consumidores gostam dos estornos, no entanto, porque o sistema os protege de erros de comerciantes inescrupulosos ou não. Consumidores podem também gozar dos outros benefícios que os cartões de crédito oferecem, e muitos consumidores e comerciantes provavelmente prefeririam ater-se aos serviços tradicionais de cartões de crédito, mesmo com a disponibilidade dos pagamentos pela rede Bitcoin. Ainda assim, a ampliação do leque de escolhas de opções de pagamento beneficiará a todos os gostos. Aqueles que querem a proteção e as regalias do uso do cartão de crédito podem continuar a operar assim, mesmo que isso signifique pagar um pouco mais. Aqueles mais sensíveis ao preço ou à privacidade podem usar bitcoins. Não ter de pagar taxas às companhias de cartões de crédito significa que os comerciantes podem repassar as economias aos preços finais ao consumidor.
Exatamente nesse modelo de negócios trabalha a loja Bitcoin Store, que vende milhares de eletrônicos com grandes descontos, aceitando como pagamento somente bitcoins. Como um acessível sistema de transferência de fundos, Bitcoin também é uma grande promessa ao futuro das remessas de dinheiro de baixo custo. Em 2012, imigrantes de países desenvolvidos enviaram pelo menos 401 bilhões de dólares em remessas aos seus parentes vivendo em países em desenvolvimento. Estima-se que a quantidade de remessas aumente para 515 bilhões de dólares por volta de 2015. A maior parte dessas remessas é enviada usando serviços tradicionais como o Western Union ou a MoneyGram, que cobram pesadas taxas, além de demorar diversos dias úteis para concluir a transferência dos fundos. No primeiro trimestre de 2013, a taxa média pelo serviço girou em torno de 9%. Em contraste, as taxas de transações na rede Bitcoin tendem a ser menos de 0,005 Bitcoin, ou 1% da transação. Essa oportunidade empreendedora de melhorar as transferências de dinheiro tem atraído grandes nomes do universo de investidores de Venture Capital. Até mesmo a MoneyGram e a Western Union estão analisando se integram o Bitcoin ao seu modelo de negócios. O Bitcoin permite remessas baratas e instantâneas, e a redução de custos dessas remessas aos consumidores pode ser considerável. Uma potencial arma contra a pobreza e a opressão. Bitcoin também tem o potencial de melhorar a qualidade de vida dos mais pobres no mundo. Aumentar o acesso a serviços financeiros básicos é uma técnica anti-pobreza promissora. De acordo com estimativas, 64% das pessoas vivendo em países em desenvolvimento têm parco acesso a esse serviço. Talvez porque seja bastante custoso a instituições financeiras tradicionais servir às áreas pobres e rurais. Por causa dos empecilhos ao desenvolvimento de serviços bancários tradicionais em áreas pobres, pessoas em países em desenvolvimento têm recorrido aos serviços bancários via rede de telefonia móvel para fazer frente às necessidades financeiras. O sistema fechado de pagamentos por celular, M-Pesa, tem sido particularmente exitoso em países como Quênia, Tanzânia e Afeganistão. Empreendedores já estão se movendo rumo a esse modelo. O serviço de carteira de Bitcoin Kiposh recentemente desenvolveu um produto que permite a usuários da M-Pesa trocar bitcoins. Serviços bancários por celular em países em desenvolvimento podem ser ampliados pela adoção do Bitcoin como um sistema aberto de pagamentos. O Bitcoin pode fornecer às pessoas nesses locais acesso barato a serviços financeiros em uma escala global. O Bitcoin pode também propiciar alívio às pessoas vivendo em nações com controles de capitais bastante estritos. O número total de bitcoins que podem ser minerados é limitado e não pode ser manipulado. Não há autoridade central que possa reverter transações e impedir a troca de bitcoins entre países. O Bitcoin, dessa forma, proporciona uma válvula de escape para pessoas que almejam uma alternativa à moeda depreciada de seu país ou a mercados de capitais estrangulados. Já há casos de pessoas recorrendo ao Bitcoin para evadir-se dos efeitos danosos dos controles de capitais e da má gestão de bancos centrais. Alguns argentinos, por exemplo, adotaram o Bitcoin em resposta ao duplo fardo do país, taxas de inflação de mais de 25% ao ano e rigorosos controles de capitais. A demanda por bitcoins é tão grande na Argentina que uma popular casa de câmbio está planejando abrir um escritório no país. O uso de bitcoins naquele país continua crescendo em face da péssima ingerência estatal no âmbito monetário. Indivíduos em situações de opressão ou emergência também podem beneficiar-se da privacidade financeira que o Bitcoin proporciona. Há muitas razões legítimas pelas quais pessoas buscam privacidade em suas transações financeiras. Esposas fugindo de parceiros abusivos precisam de alguma forma de discretamente gastar seu dinheiro sem ser rastreadas. Pessoas procurando serviços de saúde controversos desejam privacidade de familiares, empregadores e outros que podem julgar suas decisões. Experiências recentes com governos despóticos sugerem que cidadãos oprimidos se beneficiariam altamente da possibilidade de realizar transações privadas livres das garras de tiranos.
O Bitcoin oferece algo de privacidade como a que tem sido tradicionalmente permitida pelo uso de dinheiro vivo, com a conveniência adicional de transferência digital para qualquer lugar do mundo. Estímulo à inovação financeira. Uma das aplicações mais promissoras do Bitcoin é como uma plataforma à inovação financeira. O protocolo do Bitcoin contém um modelo de referência digital para uma quantidade de serviços financeiros e legais úteis que programadores podem desenvolver facilmente. Como bitcoins são, no seu cerne, simplesmente pacotes de dados, eles podem ser usados para transferir não somente moedas, mas também ações de empresas, apostas e informações delicadas. Alguns dos atributos que estão embutidos no protocolo do Bitcoin incluem micropagamentos, mediações de litígios, contratos de garantia e propriedade inteligente. Esses atributos permitiriam o fácil desenvolvimento de serviços de tradução via internet, processamento instantâneo de transações pequenas, entre parênteses, como medição automática de acesso Wi-Fi, e serviços de financiamento coletivo. Adicionalmente, programadores podem desenvolver protocolos alternativos em cima do protocolo do Bitcoin da mesma forma que a web e o correio eletrônico operam no protocolo da internet, TCP/IP. Um programador já propôs uma nova camada de protocolo para agregar ao protocolo do Bitcoin e assim aperfeiçoar a estabilidade e segurança da rede. Outro criou um serviço de tabelião digital para armazenar anonimamente e com segurança uma prova de existência para documentos privados em cima do protocolo do Bitcoin. Outros ainda adotaram o modelo Bitcoin como forma de cifrar comunicações de correios eletrônicos. Um grupo de desenvolvedores esboçou um protocolo aditivo que melhorará a privacidade da rede. O Bitcoin é, portanto, a fundação sobre a qual outras camadas de funcionalidade podem ser construídas. O projeto Bitcoin pode ser mais bem imaginado como um processo de experimentação financeira e comunicativa. Os elaboradores de políticas públicas devem ter cuidado para que suas diretivas não suprimam as inovações promissoras em desenvolvimento dentro e sobre o novato protocolo. 3. Desafios do Bitcoin. Apesar dos benefícios que ele apresenta, o Bitcoin tem algumas desvantagens que usuários em potencial devem levar em consideração. Houve significativa volatilidade no preço ao longo de sua existência. Novos usuários correm o risco de não proteger devidamente suas carteiras ou de, até mesmo, acidentalmente apagar seus bitcoins caso não sejam cautelosos. Além disso, há preocupações sobre se hackers podem de alguma forma comprometer a economia Bitcoin. Volatilidade. O Bitcoin foi exposto a pelo menos 5 ajustes de preço significativo desde 2011. Esses ajustes se assemelham a bolhas especulativas tradicionais. Coberturas da imprensa otimistas em demasia provocam ondas de investidores novatos a pressionar para cima o preço do Bitcoin. A exuberância, então, atinge um ponto de inflexão e o preço finalmente despenca. Novos entrantes ávidos por participar correm o risco de sobrevalorizar a moeda e perder dinheiro em uma queda abrupta. O valor flutuante do Bitcoin faz com que muitos observadores permaneçam céticos quanto ao futuro da moeda. Será que essa volatilidade prediz o fim do Bitcoin? Alguns analistas acham que sim. Outros sugerem que essas flutuações acabam por realizar testes de estresse à moeda e podem, por fim, diminuir em frequência à medida que mecanismos para contrabalancear a volatilidade se desenvolvem. Se bitcoins são usados apenas como reserva de valor ou unidade de conta, a volatilidade poderia de fato ameaçar seu futuro. Não faz sentido gerir as finanças de um negócio ou guardar as economias em Bitcoin. Seu preço de mercado oscila desenfreada e imprevisivelmente. Quando o Bitcoin é empregado como meio de troca, entretanto, a volatilidade não é tanto um problema. Comerciantes podem precificar seus produtos em termos de moeda tradicional e aceitar o equivalente em bitcoins. Clientes que adquirem bitcoins para realizar uma só compra não se importam com o câmbio amanhã. Eles somente se preocupam com que o Bitcoin reduza custos de transações no presente.
A utilidade do Bitcoin como meio de troca poderia explicar por que a moeda tem se tornado popular entre comerciantes. A despeito da volatilidade de seu preço, é possível que o valor de Bitcoins venha a apresentar uma menor volatilidade, ao passo que mais pessoas se familiarizem com sua tecnologia e desenvolvam expectativas realísticas acerca de seu futuro. Como uma moeda digital, o Bitcoin apresenta alguns desafios de segurança específicos. Se as pessoas não são cuidadosas, elas podem inadvertidamente apagar ou perder seus Bitcoins. Uma vez que o arquivo digital esteja perdido, o dinheiro está perdido da mesma forma como o dinheiro vivo de papel estaria. Se as pessoas não protegem seus endereços Bitcoin, elas podem estar mais sujeitas ao roubo. As carteiras de Bitcoin agora podem ser protegidas por criptografia, mas os usuários devem selecionar a ativação da criptografia. Se um usuário não cifra sua carteira, os Bitcoins podem ser roubados por malware. As casas de câmbio de Bitcoin também enfrentaram complicações de segurança. Hackers furtaram 24 mil Bitcoins, entre parênteses, então valorados em $250 mil, de uma casa de câmbio chamada Bitfloor em 2012, e houve uma série de ataques de DOS, entre parênteses, Distributed Denial of Service, contra a mais popular casa de câmbio, MTGOS. Em 2003, entre parênteses, a Bitfloor finalmente repagou os fundos roubados aos clientes, e a MTGOS recuperou-se de tais ataques. Obviamente, muitos dos riscos de segurança enfrentados pelo Bitcoin são similares àqueles com os quais as moedas tradicionais também se defrontam. Notas de reais também podem ser destruídas ou perdidas. Informação financeira pode ser roubada e usada por criminosos e bancos podem ser assaltados ou alvos de ataques de DOS. Os usuários de Bitcoin deveriam aprender sobre e como preparar-se contra riscos de segurança da mesma forma que o fazem com outras atividades financeiras. Uso para fins criminosos. Também há razões para os políticos ficarem apreensivos quanto a algumas das aplicações não intencionadas do Bitcoin. Devido ao fato do Bitcoin permitir o uso de pseudônimos, políticos e jornalistas têm questionado se criminosos podem usá-lo para lavagem de dinheiro ou para aceitar pagamentos da venda de produtos e serviços ilícitos. De fato, e como o dinheiro vivo, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Um exemplo notório é o caso do site de mercado negro em Deep Web, conhecido como Silk Road. Esse site se aproveitava da rede para anonimato Tor e da natureza de se usar pseudônimo no Bitcoin para disponibilizar um vasto mercado digital em que se podia encomendar drogas por correio, além de outros produtos lícitos e ilícitos. Ainda que os administradores do Silk Road não permitissem a troca de nenhum produto que resultasse de fraude ou dano, como cartões de crédito roubados ou fotos de exploração de menores, era permitido aos comerciantes vender produtos ilegais como documentos de identidade, falsos e drogas ilícitas. Um estudo estimou que o total de transações mensais no Silk Road alcance aproximadamente $1,2 milhão, mas o mercado de Bitcoin acumulou $770 milhões em transações durante junho de 2013. Vendas no Silk Road, portanto, constituíam uma quase insignificante parcela do total da economia Bitcoin. A associação do Silk Road com o Bitcoin manchou sua reputação. Na sequência da publicação de um artigo sobre o Silk Road em 2011, os senadores norte-americanos Charles Schumer e Joe Manchin enviaram uma carta ao promotor-geral Eric Holder e ao administrador do Drug Enforcement Administration, Michelle Leonard, pedindo por uma caçada ao Silk Road, ao software de anonimato Tor e ao Bitcoin. Outra preocupação é que o Bitcoin seja usado para a lavagem de dinheiro para financiamento do terrorismo e tráfico de produtos ilegais. Apesar dessas inquietações serem, neste momento, mais teóricas do que empíricas, o Bitcoin poderia de fato ser uma opção àqueles que desejam mover dinheiro sujo discretamente. Preocupações com o potencial de o Bitcoin ser usado para lavagem de dinheiro foram atiçadas após o Liberty Reserve, um serviço privado e centralizado de moeda digital com sede na Costa Rica,
ter sido encerrado pelas autoridades sob alegações de lavagem de dinheiro. Embora o Liberty Reserve e o Bitcoin pareçam similares porque ambos oferecem moedas digitais, há diferenças importantes entre os dois. O Liberty Reserve era um serviço de divisa centralizado, criado e pertencente a uma empresa privada, supostamente com o expresso propósito de facilitar a lavagem de dinheiro. O Bitcoin, não. As transações dentro da economia do Liberty Reserve não eram transparentes. O Bitcoin, por outro lado, é uma moeda descentralizada aberta que fornece um registro público de todas as transações. Lavadores de dinheiro podem tentar proteger seus endereços de Bitcoin e suas identidades, mas seus registros de transações serão sempre públicos e acessíveis a qualquer momento pelas autoridades. Lavar dinheiro por meio do Bitcoin, então, pode ser visto como uma empreitada muito mais arriscada do que usar um sistema centralizado como o Liberty Reserve. Ademais, diversas casas de câmbio de Bitcoin têm tomado as medidas necessárias para estar em dia com as regulações e exigência das autoridades no que tange ao combate à lavagem de dinheiro. A combinação de um sistema de registro público, entre parênteses, o livro-razão do Bitcoin ou o blockchain, com a cooperação das casas de câmbio na coleta de informações dos usuários, fará do Bitcoin uma via relativamente menos atrativa aos lavadores de dinheiro. Também é importante notar que muitas das potenciais desvantagens do Bitcoin são as mesmas enfrentadas pelo tradicional dinheiro vivo. Este tem sido historicamente o veículo escolhido por traficantes e lavadores de dinheiro, mas políticos jamais seriamente considerariam banir o dinheiro vivo. À medida que os reguladores comecem a contemplar o Bitcoin, eles deveriam ser cautelosos com os perigos da regulação excessiva. No pior cenário possível, os reguladores poderiam impedir que negócios legítimos se beneficiem da rede Bitcoin sem impor nenhum empecilho ao uso do Bitcoin por traficantes ou lavadores de dinheiro. Se as casas de câmbio são sobrecarregadas pela regulação e encerram suas atividades, por exemplo, traficantes e afins ainda assim poderiam colocar dinheiro na rede, pagando uma pessoa com dinheiro físico para que esta lhes transfira seus bitcoins. Nesse cenário, transações benéficas são impossibilitadas por regulação excessiva enquanto as atividades-alvo continuam a ocorrer. 4. Regulação e legislação. As leis e regulações atuais não prevêem uma tecnologia como o Bitcoin, o que resulta em algumas zonas legais cinzentas. Isso ocorre porque o Bitcoin não se encaixa em definições regulamentares existentes de moeda ou outros instrumentos financeiros ou instituições, tornando complexo saber quais leis se aplicam a ele e de que forma. O Bitcoin tem as propriedades de um sistema eletrônico de pagamentos, uma moeda e uma commodity, entre outras. Dessa forma, estará certamente sujeito ao escrutínio de diversos reguladores. Vários países estão atualmente debatendo o Bitcoin em nível governamental. Alguns já emitiram pareceres ou pronunciamentos oficiais estabelecendo diretrizes, orientações e etc. Uns com uma postura neutra, outros de uma forma mais cautelosa. Embora não seja o foco deste livro averiguar qual o tratamento legal adequado, é oportuno afirmar que as questões legais certamente afetarão a forma como o Bitcoin se desenvolve ao redor do mundo. Em países desenvolvidos, as incertezas sobre como o Bitcoin será regulado pouco a pouco se dissolvem, mas, em pleno ano de 2014, ainda há questões a serem endereçadas pelas autoridades. No Brasil, nada em específico concernente ao Bitcoin foi emitido pelos órgãos reguladores. Por ser um mercado em franco e rápido crescimento, é de se esperar novidade no âmbito legal proximadamente. Fim do capítulo. Aqui tem um monte de notas, pega o PDF e vai ler.